CBN e as dicas do chefe, com Juarez Campos. Bom dia, chefe Juarez. Bom dia, Patrícia. Nossa primeira receita de Natal, sabia? É verdade, estamos pertinho, né? É. Bom, muita gente gosta de comer peixe no Natal, ave, né? E aí, muita gente evita a carne vermelha. Então, a nossa dica agora é um bacalhau assado com crosta de parmesão e batata. Ai, que delícia. A boca já encheu de água. De ficar dando receita de Chester, de peru, de coisa, por quê? Por lombo, porque cada família tem a sua receita, às vezes típica só usa só no Natal. Então eu preferi dar um bacalhau, que é uma opção para quem não come carne vermelha. E esse bacalhau, ele é extremamente fácil de fazer. A dona de casa não fica enfiada na cozinha enquanto está todo mundo festejando na sala. Verdade. E é muito simples, é um bacalhau assado, simplesmente assado, com uma crosta de parmesão e em cima de batatas, né? Eu uso 4 postas daquele bacalhau já de salgado. Mas aí eu já te pergunto logo, qual o melhor bacalhau? Bacalhau, na verdade, só existe um, né? Que é o gado morua. Que as pessoas pensam que bacalhau é um peixe. Bacalhau não existe peixe chamado bacalhau. Bacalhau é a forma de tratar vários tipos de peixes. Esse tipo de salga e seca no ar, isso é que chama bacalhau. Acabou virando um peixe. Mas, na verdade, é a forma de salgar, entendeu? Entendi. E o mais importante é o gado morua, que a gente chama de bacalhau do Porto ou bacalhau imperial. Existe um outro mais fibroso, que é o site, existe o ling, existe o macrocéfalo, existe outros. Mas o bacalhau mesmo, para esse prato, por exemplo, então você vai usar um lombo, eu recomendo usar o bacalhau do Porto, que é o bacalhau verdadeiro. Tá certo? Certo. É muito comum você encontrar no supermercado peixe tipo bacalhau. Na verdade, todo peixe salgado dessa maneira pode ser chamado de bacalhau. Né? Entendi, é verdade. Então, aqui no Brasil, para a gente usar a nossa linguagem que nós estamos acostumados, bacalhau é o bacalhau do Porto, aquele branquinho que solta em lascas, né? Que é o mais caro, evidentemente. Você pode comprar ele salgado, dessalgar. Você dessalga sempre com a pele para cima, trocando água 12 horas ou mais, dependendo da espessura dele. Eu gosto de pegar, ele trocar água. Eu compro agora de manhã e troco várias vezes até amanhã cedo, certo? Conforme esse que você encontra no supermercado, você consegue salgar assim. Agora, alguns que a gente faz, você vai no Mercado Central em São Paulo, que encontra aqueles altos, às vezes tem que tirar água 48 horas. Nossa. Eu tenho 2 perguntas para você também em relação ao bacalhau. Você falou daquela posta branquinha, né? O bacalhau bom tem cor? Ele é de branco para bege claro. Porque tem uns que são bem escuros. Ele começa a ficar rosado porque ele não foi conservado adequadamente. E tem uns que tem a posta mais escura, a pele mais escura também. É o tipo do peixe, que é exatamente o site. Esse ele é mais fibroso. Não dá para você fazer um prato com lombo com ele. Mas, por exemplo, se você for fazer um bolinho de bacalhau, ou se você for fazer alguma coisa com ele desfiado, até mesmo um risoto de bacalhau, ou um arroz de bacalhau, o site é fundamental, porque ele tem mais sabor do que o branquinho. Então, toda vez que eu vou fazer um risoto de bacalhau, eu vou fazer um arroz de bacalhau, eu misturo os dois, entendeu? Entendi. Porque um dá beleza, o outro dá sabor. Entendi. Agora, quando você vai fazer o lombo, tem que ser o branquinho. Tem que ser o gado morrua. Isso. Esse aqui é o mais caro, é o melhor que tem. A outra pergunta é sobre essa dessalga mesmo, porque eu conheço pessoas que deixam na água fria mesmo, dessalgando e vão trocando a água a cada 4, 5 horas, 6 horas vão trocando essa água. Mas eu conheço gente também que ferve, que é ferventa. Eu fervo sim, mas depois de dessalgado. Porque se você for fervendo de maneira que você vai dessalgando, você vai perdendo a gordura dele todinha. E é difícil de salgar completamente. Quando ele é o lombo inteiro, para você dessalgar na hora, esquece. Não tem técnica para dessalgar. Tem gente que diz que bota em água de sal. Tem gente que diz que bota... Outra coisa, botar ele em leite ou na água não faz diferença nenhuma. Tá? Para dessalgar. Tem gente, botar no leite não faz diferença nenhuma. A não ser que você for aproveitar aquele leite para alguma coisa depois. Tá? Você vai... É água mesmo, trocando periodicamente, tá? Para ele reidratando, recuperando a estrutura que ele tem, sem perder a gelatina dele. Com a pele sempre para cima, porque o sal sai dele e vai para baixo. Se a pele estiver para baixo, o sal não sai, concorda? Concordo.
Então você vai trocando aquela água, sempre guardando ele em geladeira ou colocando ele em água gelada ou no gelo. Por quê? Porque de maneira que você vai recuperando ele vai virando um peixe, né? Com esse calorão nosso aqui ele pode estragar. Entendi. Ele vai virando um peixe fresco, né? É, verdade. Você está hidratando ele, né? Tá certo? Certíssimo. Então sempre na geladeira ou em água salgada. Os portugueses até falam em água corrente, né? Lá é frio, dá para fazer isso na temperatura ambiente. Aqui não brinca com ele não. Você dessalgou adequadamente, você nunca confia é bom experimentar. Pega um pedacinho dele e bota na boca, porque muitas vezes a sua dessalga ainda não foi suficiente. Tá? Tá certo. Tem 3 maneiras de cozinhar bacalhau. Uma, você coloca ele na água fria, coloca a água para ferver. Quando a água ferveu, você abaixa o fogo, marca 10 minutos, aí você tira ele e já está cozido. Certo? Certo. A outra maneira, ele levantou fervura, você desliga o fogo, tampa e deixa 20 minutos. Ele só na água quente. Certo? Certo. Desvantagem dessas 2 maneiras. A desvantagem é que muita da gordura da gelatina dele se perde na água. Tanto que às vezes quando a gente vai para fazer um arroz de bacalhau, a gente experimenta a água, se ela não estiver muito salgada, aquela água de fervura, não de dessalga, água de fervura, a gente vai usando no arroz para fazer o arroz de bacalhau, entendeu? Entendi. Agora, melhor maneira, eu aprendi com um chefe, que é um dos melhores chefes de Portugal, chamado Vitor Sobral, que é no forno. Você aperta ali no forno, o lombo, coloca um rãozinho de tomilho, um dente de alho amassado, um pouquinho de azeite, cobre no papel alumínio e leva no forno a 150 graus em torno de 25 minutos. Você vai ter ele completamente úmido, mantendo a gordura dele, que você vai manter a pele dele. Aí depois você tira ele daí, aí tira as espinhas que você quiser, se quiser tirar a pele, você tira. Mas a pele deve ser mantida até o último momento, porque a pele é que tem a gelatina para manter a umidade dele. Entendi. Certo? Certo. O nosso aqui, como é o bacalhau já de salgado, no próprio forno nós vamos já usar para assar e para dourar. Nós vamos fazer as duas, vamos ter uma temperatura um pouquinho mais alta e vamos fazer isso. Tá certo? Certo. Nós vamos usar aquele bacalhau de salgado, tem gente que não gosta. 4 postas dele, não é isso? Exatamente. Acha que ele é de salgado demais, né? Então, eu mesmo aquele de salgado, eu pego e boto ele na água, em torno de uma meia hora, coberto de água, depois tiro. Por quê? Porque quando você congela ele seca um pouquinho. Então, se você bota ele na água, deixa ele uma meia hora na água, pelo menos, parece que ele reidrata, ele fica mais úmido. Isso sou eu, isso não é técnica de nada, sou eu, tá? Tá. Eu, por observação. Aquele bacalhau, ele está sem sal, então é bom você colocar um pouquinho de sal fino em cima, um pouquinho de pimenta do reino, antes de assar ele. Tá bom? Tá bom. Ele está sem tempero. No nosso caso, vamos usar 4 postas. Quer dizer, aquela caixinha, são 3 postas. Ali, 4 postas, pra você ter uma ideia, meia posta que ela dá para uma pessoa. Né? 2 batatas médias, descascadas em fatias finas, de meio centímetro mais ou menos. Meia xícara de farinha de rosca, 1/4 de xícara de salsa picada, 1/3 de xícara de parmesão ralado fino, 1 colher de chá de cáscara, aquela raspinha de limão siciliano, tá? E umas 3 colheres de sopa de azeite. Isso tudo aí serve para fazer a crosta que nós vamos fazer nele, tá bom? Tá bom. Então, num forno a 200 graus, você liga o forno, 10 minutinhos, ele chega a 200 graus, você espalha as batatas na assadeira, tá? Forrada com papel manteiga, uma assadeira toda forradinha com papel manteiga, você coloca as batatas e assa uns 15 minutos as batatas, para amaciar elas, tá certo? Tá certo. Aí, a parte, bom, também se você não quiser fazer assim, assar ela, você pode até dar uma fervura nessa, mas eu prefiro assar, que já vão pegando uma corzinha, tá bom? Aí, numa tigela à parte, você mistura a farinha de rosca, a salsa, o parmesão, a casca de limão. Rega com um pouquinho de azeite e mistura. Essa mistura tem que ficar úmida para você fazer uma crosta. Coloca essa mistura sobre cada posta de bacalhau, porque você vai pegar as batatas, vai espalhar na assadeira, você vai assar agora, coloca o bacalhau com a pele para baixo, tá?
Eu recomendo, quem não gosta, tirar as espinhas. Tem as espinhas laterais, do meio, tira, só deixa o bacalhau mesmo. Mas quem não tem dificuldade de comer na hora que for para a mesa e tirando ele mesmo as espinhas, não tem problema. Porque a posta com as espinhas ela fica mais bem montada, fica mais bonita, né? Uhum. E aí você pega essa crosta do lado da carne do bacalhau e prensa ela um pouquinho com a mão. Entendi. Quer dizer, não precisa botar na pele, não, que a pele vai estar... em cima das batatas, Aham. tá bom? Tá bom. Aí você assa, o forno está a 200 graus, mais de 15 a 20 minutos, ou até a farinha ficar dourada e o peixe ficar assado. Eu costumo deixar em torno de 20 minutos e olho, você percebe que o peixe já está praticamente assado. Se a crosta não tiver dourada, no meu forno, eu coloco aquele gratinador de cima para dar uma douradinha, entendeu? Uhum, entendi. Quem não tiver, deixa um pouco mais no forno, ou aumenta mais a temperatura do forno, só para aquela crosta ficar dourada. Entendi. E está pronto para você servir. Variações. Eu queria colocar mais coisa além de batata. Problema nenhum. Você pode, por exemplo, pegar tomatinho cereja e confitar ele um pouquinho no azeite. Você bota ele um pouquinho no azeite para ele aquecer, só murchar um pouco a pele. Você pode botar em volta. Você pode colocar em cima das batatas, pode colocar azeitonas pretas, né? Uhum. Então você pode colocar. Eu gosto de pimentão, não tem problema. Você puxa o pimentão em lâmina lá com um pouquinho na frigideira, com um pouco de cebola, pode botar embaixo. Eu gosto de cebola, pode botar embaixo. Quer dizer, aí a receita que eu tenho é só a batata e o bacalhau em cima. Eu tenho perguntas. Mas nada impede você colocar um pouco de cebola em volta. Se você quiser refogar cebola com alho e pimentão ou sem pimentão, botar por cima das batatas. Não tem problema nenhum você botar umas azeitonas. Você rega depois com a salsinha preta. Entendeu? Isso nem é técnica. Aí agora você pode inventar em cima, né? Eu tenho perguntas. Pode fazer. Primeira, você falou que é bom assar, lá no início, assar as batatas com papel manteiga. Depois tira, né? Você tira a batata do papel manteiga. Não quer dizer que se você quiser manteiga, não tem problema não. Mas fica feio você levar essa travessa para a mesa, né? Então eu posso tirar o papel manteiga? Pode tirar. A outra pergunta... Você tira as batatas do papel manteiga e passa para a assadeira que você vai levar para o forno com bacalhau. A outra pergunta tem a ver exatamente com esse feio que você minha usou. Mãe, por exemplo, ela não botava assim. Ela dava uma fervura nas batatas, até as batatas ficar mais ou menos ao dente e forrava, untava a assadeira com azeite e botava as batatas. Ela não assava assim. Né? Essa receita original dela, mas ela não assava desse jeito. E eu posso, em vez de colocar numa assadeira, colocar num recipiente de vidro? Porque aí fica mais bonito, vai direto para a mesa depois, se eu enfeitar. Uma assadeira de vidro, é essa que vai para a mesa. Tá. Essas travessas de vidro que a gente compra, que às vezes elas vêm até com pezinho, tem até... Uma armaçãozinha embaixo para colocar em cima, né? Claro. Então, depois que eu tirar as batatas do forno, eu já posso passar tudo para uma assadeira de vidro. Pode. Que aí depois vai direto para a mesa. Com azeite, né? Com bastante azeite, né? Bastante não, só untada. Depois você pode regar tudo com azeite, exceto a crosta, que senão você perde a crosta, né? Ela fica... Mas as batatas... eu quero botar outros legumes cozidos? Problema nenhum, né? Eu dei o exemplo da batata, mas pode ser uma mistura de batata com aquela cebola pequenininha, com alho inteiro. Você pode cozinhar tudo isso e botar em volta, né? Mais fácil seria você botar as batatas, puxar na frigideira um pouco de cebola e alho laminado, deixar murchar bem, jogar em cima, jogar umas azeitonas pretas em volta, na hora que tirar do forno, você salpica com salsa e pronto. Acompanhamentos, arroz branco? Arroz branco. Eu, particularmente, gosto muito de bacalhau com bastante azeite. Então, às vezes eu boto até mais azeite em volta aí na hora de servir. Eu também. E eu gosto de comer com pão. O bacalhau com pão eu nunca comi, não. É muito bom. Mas em compensação, com batata e com arroz... Se você pegar um pão de ontem... Nossa! Untar ele com água um pouquinho, por vezes levar ele no forno e cortar ele na hora, como fatia, ele fica ligeiramente tostado, fica sensacional para comer com pão. Boa dica. Até porque quando a gente faz bacalhau, não sobra. Natal vai fazer o que eu sugiro? Um arroz de brócolis. Brócolis combina tão bem com bacalhau. É verdade, é uma boa opção. Né? Juarez, primeira receitinha de Natal. Sim. E vem Réveillon por aí também, é só nossos ouvintes ficarem ligadinhos. Nós vamos dar uma receita de sobremesa de Natal, vamos dar uma receita de carne de Natal. Olha. A salada que eu daria para o Natal, por questão de data, nós vamos dar entre Natal e Ano Novo para servir para o Réveillon.
Aí, ó, tá vendo? Tá bom? Tem ótimas dicas por aí para as festas de final de ano, né, Juarez? Se Deus quiser. Juarez, obrigada mais uma vez. Obrigado, eu. Lembrando que todas as receitas estão lá no nosso site, cbnvitoria.com.br e também em... Podcast. Eu sei que você gosta Hoje de falar eu fui informado podcast. por vocês a quantidade de gente que acessa esse podcast e eu fiquei impressionado com o número de países diferentes. Gente acho que eu vou começar a dar essa receita em inglês também, o que você acha? Bilíngue. É impressionante. Não sei quantos países acessam a nossa receita. Eu não podia imaginar isso. Que maravilha, Juarez. Não, é gente de Singapura. Você não acredita. Fiquei encantado com isso. Estou ficando famoso no mundo inteiro. Pelo menos a voz, né? Já é, meu bem. Você já é, já. Gente, podcast você acompanha em qualquer plataforma. Sua plataforma preferida, você acompanha nosso CBN, a Dicas do Chefe, lá no seu podcast. Juarez, obrigada mais uma vez, viu? Obrigado, eu.